O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, se a gente ainda conseguir fazer mais espaço ou ainda tiver lugar, levantem a mão, porque tem muita gente lá atrás. Se vocês que estão em pé quiserem se assentar, mesmo que seja separado, ainda tem lugar, daria para sentar ainda as pessoas, tá bom? Aqui na frente tem a minha esquerda. Vocês que quiserem, que estão em pé aqui, ainda à frente aqui tem mais lugares, também aqui à esquerda. Meus caros irmãos, nós continuamos acompanhando o caminho que Jesus vai fazendo com seus discípulos em torno daquela região que é o Mar da Galileia. Às vezes Jesus fica mais perto daquele grande lago, chamado também de Lago de Genezaré. Às vezes ele se afasta um pouco, como é o caso da situação que hoje Jesus vive. Ele vai para uma região que não era habitada por judeus. Na verdade, quanto mais ao norte da terra de Canaã, mais aquela região era misturada entre judeus e pagãos, por uma questão histórica que não é possível explicar agora, né? Mas Jesus está numa região que está para além do que seria o limite, podemos dizer assim, da terra de Canaã, que seria para além da Galileia, nesse lugar chamado Tiro e Sidônia. E ele volta, na verdade, Tiro, e ele volta através de Sidônia, passando por essa região chamada de Decápole, né? Que na verdade era feita por cidades, composta por cidades que eram de pessoas não judias, ou seja, pessoas que eram pagãs, né? E nós não ouvimos o texto que vem antes, imediatamente deste, em que Jesus se encontra também lá com uma mulher pagã, sírio-fenícia, que pede a cura da sua filha, na verdade, que estava possessa de um espírito mau, né? E Jesus então tem um diálogo com ela, e caminhando nessa região, Jesus encontra com outro pagão, este homem que é surdo-mudo e é trazido por pessoas que nós não conhecemos, e também nós não sabemos o nome deste homem que vai até Jesus, nós só sabemos que é levado até ele. E aí Jesus tem este gesto de curá-lo, né? Tocando com os seus dedos no ouvido daquele homem e cuspindo e com a saliva tocando na sua língua, né? E também curando, né? E depois dessa cura, ou melhor dizendo, a cura que Jesus faz é feita, podemos dizer assim, em segredo, né? Jesus tira ele do meio da multidão e depois de ter o curado, ainda pede que nem ele, que as pessoas também não espalhem a notícia, mas as pessoas não respeitam esse pedido de Jesus e ele, na verdade, continua falando ou passa a falar daquela cura, né? Eu queria pensar com vocês aqui, podemos dizer assim, 3 níveis, este mesmo fato visto sobre 3 níveis diversos ou 3 perspectivas diversas, né?
A primeira delas é a acolhida deste homem que é um surdo, né? Ou seja, na verdade, um surdo mudo, que Jesus o cura. E aqui a gente vê a atenção e o cuidado que Jesus tem com esta pessoa que tem uma deficiência física, que certamente naquela circunstância, já hoje seria bastante difícil, mas naquela circunstância o coloca numa situação ainda mais difícil. Ou seja, aqui Jesus, na verdade, está cumprindo aquilo que ele, vamos dizer assim, cumprindo aquilo que o profeta Isaías tinha já previsto, já profetizado no Antigo Testamento. Na verdade, estas imagens que o profeta usa, vai nascer um rio no meio da estepe, vai curar os surdos, vai fazer andar os coxos. Todas essas imagens, na verdade, eram imagens que os profetas usavam para falar deste tempo em que o Messias, que seria aquele que libertaria o povo de Israel, viria para trazer a libertação ao povo, né? Quem participou da missa aqui algumas semanas atrás, onde eu expliquei aquele texto de João 6, né? Na verdade, eu fui explicando o Evangelho e trazendo alguns elementos do Antigo Testamento, eu falei isso, que a expectativa do povo de Israel era de uma libertação definitiva, de uma Páscoa definitiva, porque aquela primeira libertação do povo de Israel, por causa das experiências sucessivas, eles tinham dado conta que não era definitiva. Então se projetava este tempo messiânico como o tempo da verdadeira libertação, como o tempo dos verdadeiros dons de Deus. E aí essas imagens das curas, a imagem inclusive da harmonia do criado, que os profetas usam muito, na verdade apontam para esses tempos messiânicos. E aqui Jesus cumpre aquilo que o profeta Isaías está dizendo. Isso significa que aquele tempo predito pelo profeta agora chegou, né? Ou seja, o Messias, aquele rei Messias, que veio para trazer a abundância dos dons de Deus, a paz que vem de Deus, porque ele mesmo era a paz, né? Então ele já chegou, né? Mas de um outro lado também, Cristo se torna um modelo para que São Tiago depois pudesse falar o que ele falou na sua carta, né? Na verdade, nesses últimos dias a gente tem ouvido constantemente São Tiago voltar neste tema do cuidado, né? Cuidado com as pessoas, aquelas que naquele momento eram as pessoas mais frágeis. E sobre isso eu tenho dito constantemente aqui. Muito importante a gente se lembrar que o nosso amor a Deus, ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Porém, o amor ao próximo, nas palavras de São João na sua primeira carta, é uma concretização ou é uma comprovação de que de fato nós amamos a Deus. Por isso, este amor, essa disponibilidade de acolhida, de cuidado, seja por quem tem materialmente alguma necessidade, mas a gente sabe que hoje as necessidades humanas são inúmeras, né? Então, aqui de algum modo, a gente pode dizer que Tiago está traduzindo de alguma maneira aquilo que ele mesmo havia visto Jesus fazer. E nesse momento ele estava junto com Cristo, que acolhe aquele homem e que acolheu tantas pessoas, né? E que não fez acepção de pessoas. Isso é uma coisa muito importante. Cristo que tinha o coração aberto para acolher todos e colocá-los num caminho de salvação, né? Mas a vamos dizer, esse primeiro nível, vamos dizer assim, que é o da cura daquele homem, né? Ou seja, quando Jesus cura aquele homem que tem uma surdez e é mudo, né? Mas a gente sabe nos evangelhos que os milagres que Jesus faziam, eles tinham uma função especial. No Evangelho de São João, inclusive, eles são chamados de sinais, né? O que é um sinal? O sinal é uma realidade que aponta para uma outra mais profunda. Então, por exemplo, quando a gente está dirigindo o carro e você chega numa determinada rua e tem uma seta virando para a direita, a gente entende aquele sinal, porque a gente já aprendeu, né? Aquela seta está dizendo que a gente tem que seguir naquela direção. Então, não é que está escrito isto, mas a seta, ela é um símbolo, ela é um sinal que aponta para uma outra realidade. E as curas que Jesus fazia, elas também apontavam para uma outra realidade. Imediatamente falando, elas expressavam o cuidado de Cristo, esse desejo que Cristo tinha de acolher as pessoas, de ir ao encontro das necessidades dela. Mas tudo isso apontava para uma realidade que transcendia esta própria realidade da cura. E por isso, muitas vezes, Jesus tirava essas pessoas da multidão ou pediam que não ficasse falando isto para elas, porque, na verdade, Jesus sabia que as curas miraculosas que ele fazia, ou outras coisas miraculosas, acabavam por atrair as pessoas a ele por causa das curas, e não por aquilo que Jesus queria fazer na vida deles, né? Tendencialmente,
as pessoas passariam a ver Cristo como uma espécie de taumaturgo, um fazedor de milagres, e claro, naquela época, sobretudo, que as condições de resolver os problemas eram muito parcas, então Cristo aparecia como alguém que podia solucionar todos esses problemas, inclusive as doenças e etc. Né? Então, por isso também Jesus não queria que a sua fama, vamos dizer assim, de taumaturgo se espalhasse desta maneira, né? Mas ele queria que aquela cura apontasse para uma realidade mais profunda. E neste caso, a cura desse surdo-mudo ainda tem simbolicamente um significado muito importante, né? Que é aquele de abrir os ouvidos para ouvir e a boca para falar, né? Mas aqui não só ser capaz de ouvir as palavras que os outros dizem, e também ser capaz de falar palavras como nós as fazemos, né? Nós fazemos, mas era para poder ouvir a palavra de Deus e para ser testemunho dela. Ou seja, na verdade, Jesus abre os ouvidos daquele homem, abre as suas línguas no sentido material, para abrir, e aqui é importante lembrar que Jesus está curando alguém que muito provavelmente não é um judeu, e por isso Jesus quer abrir os ouvidos dos não-judeus para acolher a sua palavra. E quer abrir também a boca daqueles homens para que eles pudessem dar o testemunho de Cristo. Ou seja, na verdade, a cura desse homem aponta para um caminho de salvação, que na verdade é aquilo que quer Jesus fazer com todos os discípulos, né? E nesse sentido, a gente pode dizer que a cura deste homem anônimo, né, é uma espécie de ícone de todos nós, né? Todos nós ocupamos o lugar daquele homem anônimo, porque também a nós, Cristo quer abrir os nossos ouvidos para escutar a sua palavra, para acolhê-la na nossa vida, e quer despertar, não necessariamente os lábios só para falar a sua palavra, testemunhar com a boca ou com as palavras, mas que a gente passe da escuta da palavra para o testemunho da palavra. Há este significado da salvação, podemos dizer assim. E é muito interessante porque no rito do batismo é previsto, depois que a pessoa é batizada, depois que ela recebe a vela acesa no círio pascal, e que ela é ungida com o óleo do crisma, sinal que agora ela tem a graça de Deus, ela é templo do Espírito Santo, se faz o rito chamado do éfatá, ou seja, a gente traça o sinal da cruz nos ouvidos da criança, justamente para dizer, agora ela precisa ela tem os ouvidos abertos, agora nós precisamos dar a palavra àquela criança. Então todos nós que somos batizados, que fomos batizados, fizemos esse rito lá. E é interessante porque nos últimos tempos a igreja recuperou isso através do ritual de iniciação cristã dos adultos, ou seja, hoje é proposto no caminho da catequese dos adultos e também das crianças, que num determinado momento a gente faça uma celebração com este rito para lembrar ainda mais a necessidade de que a gente como cristãos, como batizados, como filhos de Deus, saibamos ouvir a palavra e depois também ser testemunhas dela. Então, a cura desse homem, na verdade, mostra qual é o caminho do discípulo. O discípulo de Jesus Cristo é aquele que tem os ouvidos abertos para ouvir a palavra e tem essa disponibilidade de testemunhar Jesus. Mas eu queria olhar esta passagem agora sobre uma outra perspectiva, e talvez essa eu queria aprofundar um pouquinho mais, porque me parece que tem uma relevância muito grande para o nosso tempo de hoje. O texto conclui dizendo que a multidão falava que Jesus fez bem todas as coisas, fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. Ou seja, há este reconhecimento de que aquilo que Cristo faz, na verdade, é bom. É claro que, neste momento, a obra boa de Cristo está vinculada com esta cura deste homem surdo-mudo, né? Em outro momento, outra multidão vai falar a mesma coisa. Inclusive, quando eles veem a pregação de Jesus, eles reconhecem isto, né? E é muito interessante porque durante séculos, na verdade, depois do cristianismo, é claro que inicialmente não foi assim, né? Mas a partir da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus, o mundo foi se dando conta de que aqueles homens e mulheres que haviam ouvido a palavra de Deus, que são os cristãos, né? Que tinham acolhido a palavra de Deus na sua vida, e que davam testemunho dessa palavra, não só com os lábios, mas sobretudo com a vida, né? O mundo foi se dando conta que havia algo de radicalmente diferente na vida dos cristãos. Inclusive no século IV, Tertuliano, que era um advogado, que depois se converteu também, ele diz num dos seus textos que as pessoas, vendo os cristãos, reconheciam o amor daqueles homens e mulheres e ficavam admirados com isto, né? Por quê? Porque lá onde a palavra de Deus foi acolhida, foi testemunhada e foi acolhida, né?
porque no caso o processo é inverso, né? Lá onde a palavra de Deus foi anunciada, foi testemunhada e foi acolhida, houve sempre uma mudança substancial da qualidade da vida das pessoas. Eu não estou dizendo qualidade de vida no sentido de que a pessoa tem mais dinheiro, tem acesso a saúde, não estou dizendo isso, estou dizendo do ponto de vista dos valores profundamente humanos que não eram vividos e que passavam a ser vividos. Basta a gente pensar na transformação que o Evangelho fez no Império Romano daquela época, que vivia uma decadência enorme, inclusive uma decadência moral, e na mudança que o cristianismo fez com o encontro com os povos bárbaros, né? Tudo que a fé cristã fez de transformação daquelas culturas, elevando, podemos dizer assim, o nível daquelas culturas. E durante séculos foi assim que o mundo ocidental, mas também o mundo oriental, aonde o Evangelho ia chegando, né? Aqueles valores que vieram de Jesus Cristo, que vieram da palavra de Deus, iam transformando, iam qualificando a vida das pessoas, iam levando, vamos dizer assim, num patamar muito alto, a vida não só moral de todas aquelas pessoas, né? Mas na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, isso nós estudamos na história, só que infelizmente nós não estudamos sobre esta perspectiva, porque o modo como nos é ensinado é de uma outra maneira, né? Quando nós fizemos a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o que se começou ali foi plantar no coração da cultura ocidental uma grande desconfiança a respeito do cristianismo. Começou-se a plantar no coração das pessoas uma desconfiança de que Cristo chega na nossa vida, na verdade, ao invés de para nos libertar do pecado, libertar daquilo que é mal, nos dar uma vida melhor, né? Foi sendo semeado no nosso coração uma ideia de que Cristo vem para cercear a nossa liberdade, vem para tirar de nós a possibilidade de uma vida boa, vem para pedir de nós só sacrifício, vem para poder impedir que a gente faça aquilo que é prazeroso na nossa vida, né? E a cultura ocidental dos últimos séculos, paulatinamente foi absorvendo esse tipo de ideia, e isto foi sendo passado na nossa mamadeira, né? Por isso que, apesar de que muitas vezes nós frequentamos a igreja, apesar de que a gente faz os ritos exteriormente católicos, tipo batizar os nossos filhos, participar de missa de sétimo dia, ir em casamento, e etc., apesar da gente fazer isto, lá no fundo a gente nutre uma grande desconfiança em relação a Cristo e ao seu Evangelho. E a prova disso é que a maioria das pessoas que continuaram se dizendo católicas, elas lá no fundo não é que têm fé verdadeira. Elas não vivem essa sua fé. Na verdade, a gente tem uma ideia muito típica, tipo assim, não, eu sou católico, mas aquilo eu não aceito, entendeu? Aquilo eu não acredito, mas isso aqui não, entendeu? Ou seja, isso é a religião que eu inventei, é a minha. Não é a fé católica. Entendeu? Então, na verdade, a gente foi aprendendo a ter, como se o Evangelho fosse uma coisa ruim, e como se ele entrasse na nossa vida, não para qualificá-la, mas para torná-la desqualificada, né? Ou seja, ao invés da gente se estupefar com a ação de Cristo na nossa vida, mesmo que não haja necessariamente uma cura miraculosa, né? Mas ao invés da gente se esbasbacar como aquela multidão que diz, caramba, esse homem só faz coisa boa, né? Na verdade, o que vem acontecendo nos últimos tempos é que a gente olha com uma certa desconfiança e esta bondade do Evangelho já não é tão mais, nós não somos tão mais convencidos disso. A prova disso é que hoje, no mundo que nós conhecemos, nós cristãos somos considerados, na verdade, intolerantes, fóbicos de todas as coisas, ou seja, justamente aqueles que humanizaram a sociedade e a cultura ocidental, aqueles que devolveram para essa cultura o seu grau mais elevado de humanidade, hoje são acusados de coisas que não têm minimamente cabimento e não estão minimamente de acordo com a fé cristã. Que não dá para discutir aqui essas coisas, entendeu? Mas todo mundo assim, acho que está entendendo o que eu estou falando. E, na verdade, é o contrário, né? Claro, Cristo vai fazer algumas exigências na nossa vida. Ele não entra na nossa vida para nos deixar como nós estamos. Alguma exigência ele faz. Mas aqui é uma palavra do Papa Bento que sempre me tocou bastante. Ele diz, Cristo não nos pede de tirar nada da nossa vida que não seja verdadeiramente humano. Ou seja, ele vai afastar de nós tudo aquilo que nos impede de viver essa vida de uma maneira verdadeira, de vivê-la com aquela altura e com aquela dignidade do ser humano. É claro isso Cristo vai pedir para a gente se afastar, para afastar de nós. Agora, Cristo não nos tira nada que seja verdadeiramente humano.
Cristo não nos tira nada que seja verdadeiramente bom para a nossa vida. Cristo não nos impede de fazer absolutamente nada que seja para elevar a nossa condição humana, para fazer-nos viver com aquela dignidade de filhos de Deus. Na verdade, é o contrário. Cristo nos dá tudo o que nós precisamos para viver essa vida melhor. Cristo, na verdade, nos dá toda a possibilidade de nós vivermos de uma maneira verdadeiramente segundo a nossa condição de filho de Deus e segundo homens. Por isso que nós precisamos recuperar esse estupefamento, né? essa admiração diante do Evangelho de Jesus Cristo, a começar de nós que vemos aqui na missa. Porque se nós cristãos não temos os ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus, meditá-la e compreender a beleza desta palavra, a beleza do Evangelho, a beleza dos valores cristãos, a beleza de uma vida cristã vivida integralmente. Se nós não ouvirmos isso e vermos isso, nós não vamos viver isso no mundo. E se nós não vivermos, quem vai conhecer a bondade de Cristo? Se não é através de nós cristãos. E esta maturidade na fé, né, nos leva também a essa atitude de sacrifício, de ajuda, de acolhida aos irmãos, de disponibilidade de ajudar as pessoas, de testemunhar também com a nossa vida concreta o amor pelas pessoas, por aquelas que têm necessidade de nós. E repito, não é só necessidade material, não. A minha família que está passando por alguma dificuldade é alguém que eu tenho que cuidar. O meu tio que está com um problema financeiro é alguém que eu tenho que cuidar. Os meus amigos que estão passando com o problema do casamento é alguém que eu tenho que cuidar. Por isso que a acolhida do Evangelho na nossa vida deveria transformar a nossa vida bela, né, boa, para que o mundo que não conhece a Cristo, através de nós, como foi na história do Ocidente, de novo descobrisse este que é o mais belo dos filhos dos homens, que é Jesus, e descobrisse de novo na palavra de Deus e nos fatos da vida de Cristo, encarnados na nossa vida, descobrissem a beleza do Evangelho. Por isso, nesse dia, é bom que a gente peça ao Senhor, né? Senhor, abre os meus ouvidos. Não só para escutar, porque todos nós escutamos o Evangelho de hoje. Do ponto de vista material, do ponto de vista fisiológico, todo mundo ouviu, mas não é neste nível. Né? Deus precisa curar também a nossa surdez. Mas é a surdez do nosso coração. E depois precisa abrir os nossos lábios para que a gente testemunhe, em primeiro lugar com a nossa própria vida. Depois, se for necessário, com as nossas palavras, como diz o Papa Francisco. Né? Primeiro com a nossa vida, depois com as nossas palavras, o Evangelho e a beleza dele. Para que lá onde o Evangelho chegue, através de nós, através de cada um de nós, a vida humana vá recuperando a sua beleza, a sua altura, a sua grandeza. Né? E a gente devolva ao homem contemporâneo a possibilidade de viver de novo segundo a dignidade dos filhos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.